Muito bem, já estamos de volta. Vamos tratar agora a competência para a execução da nova lei de licitações. Competência para colocar a lei em prática. A lei 14.133. Vamos lá? Comigo, olha. A competência, ela é da autoridade máxima. Competência da autoridade máxima. A autoridade máxima do órgão, esse órgão pode ser um órgão do executivo, do legislativo, do judiciário, responsável pela licitação, ou da entidade. Pode ser uma autarquia, uma fundação pública, uma empresa pública ou uma sociedade de economia mesmo, se ela for prestadora de serviço público, né? Mas basicamente autarquias, fundações públicas e consórcios públicos. Bom, essa autoridade máxima, ela deve promover a gestão por competência. Ela deve promover a gestão por competência. Muito bem. Então, como é que funciona isso? Como você já deve ter estudado lá na administração geral, administração de pessoal, gestão de pessoas, ela vai aplicar a gestão de competências por competência no ou nos processos licitatórios ou de contratação. Além disso, essa autoridade competente, a autoridade máxima do órgão ou entidade, autoridade esta incumbida de aplicar, de executar a nova lei de licitações, ela vai designar, ela vai escolher os agentes públicos para desempenhar cada uma das funções, atribuições dentro do processo licitatório. E aqui a gente vai colocar o seguinte: respeitando o princípio da segregação das funções. Aqui eu volto a destacar no material PDF que já está na sua mão aí, que foi entregue a você, tem um detalhamento, um resumo detalhado e especificado de cada um dos princípios da licitação, da nova lei de licitação. E você vai encontrar detalhes importantes para você melhor compreender essa lógica da segregação das funções. Prosseguindo. Bom, a autoridade máxima, incumbida de aplicar, fazer executar a nova lei de licitações, ela deve observar os seguintes requisitos. E você vai complementar. Para a escolha, para a escolha ou designação dos agentes. Aí. Primeiro critério: os agentes que vão ser escolhidos pela autoridade máxima para desempenhar cada uma das respectivas funções dentro do processo licitatório e de contratações públicas, esses agentes devem ser preferencialmente, não é exclusivamente, não é obrigatoriamente, preferencialmente, aí é que está. Preferencialmente o quê? Servidor efetivo ou empregado público. Nós estamos falando, então, de quê? Estamos falando de preferencialmente concursados. Se a questão da sua prova falar que é exclusivamente concursados, está errado. Exclusivamente servidor efetivo ou empregado público, está errado. Preferencialmente cargo em comissão, está errado. Preferencialmente servidor efetivo, preferencialmente empregados públicos. Mas é possível também agentes que não sejam efetivos ou empregados públicos, caso cargo em comissão? Sim, é possível, porque a lei permite. Próximo aspecto, requisitos. Os agentes públicos designados devem ter atribuições relacionadas à licitação e a contrato, formação compatível e qualificação atestada. Aqui entra um detalhe importante,
que é o quê? É a capacitação específica para atuar nas licitações e contratos. Então, a própria autoridade máxima do órgão ou entidade vai se encarregar de implantar programas de capacitação, treinamento, formação, para que os servidores dessas áreas relacionadas possam atuar e bem desempenhar cada uma das funções, atribuições próprias da licitação e dos contratos com base na nova lei, a Lei 14.133. Prosseguindo, a autoridade máxima deve observar também como requisitos, ó, o seguinte: não podem ser, então, não podem ser cônjuge, companheiro, parente até o terceiro grau ou atuar com natureza, relação natureza comercial, econômica, financeira, trabalhista. E aqui tem um destaque: contratados habituais. E aí, vamos fazer um destaque aqui. Nós temos os licitantes ou contratados. Habituais e os não habituais. Bom, os habituais impedem a atuação daquele agente. O que é isso? Se o cônjuge ou companheiro, um parente sanguíneo por afinidade até o terceiro grau, ou o agente tem uma relação comercial, técnica, trabalhista com o contratado ou licitante habitual, esse agente está impedido de ser designado para atuar na função. A habitualidade da participação deste terceiro na licitação que mantém esse tipo de relação com o servidor, o agente público, ele vai gerar essa vedação, esse impedimento. Agora, o não habitual não gera essa proibição. Preferencialmente, não é bom que se mantenha esse agente na licitação, porque compromete um pouco a moralidade, a probidade, gera uma certa suspeita. Mas, para fins da lei, tem essa distinção entre habituais ou não habituais. Isso vale para os licitantes ou contratantes que têm essa habitualidade. Prosseguindo. Bom, além disso, é importante destacar que a licitação será conduzida por quem? Quem é que vai comandar a licitação? É o agente de contratação. O agente de contratação. O agente de contratação é quem comanda a licitação. O procedimento licitatório. Vai ser uma pessoa, essa pessoa é uma pessoa natural, pessoa física, designada pela autoridade competente. Qual a característica importante dessa pessoa? Eu vou destacar aqui, eu vou grifar para você, olha só. Ou você escolhe servidores efetivos para ser agente de contratação, ou empregados públicos. Os quadros permanentes, ou seja, concursados,
Nós estamos falando aqui que o agente de contratação pode ser você, um concursado. Entre as tarefas do agente de contratação, tomar decisões no âmbito do processo licitatório, acompanhar o trâmite, passo a passo, dar impulso, impulsionar, fazer seguir o procedimento licitatório, executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento até o final do certame. Essas aqui são as principais tarefas do agente de contratação. Bom, mais aspectos importantes sobre o agente de contratação. Aqui o agente de contratação. Bom, o agente de contratação, ele não atua sozinho. Ele não atua sozinho. Ele é auxiliado por uma equipe de apoio. Essa equipe de apoio também vai ser composta preferencialmente por agentes públicos, servidores efetivos ou empregados públicos. Então está aí o agente de contratação. Agora, o agente de contratação pode ser substituído por uma comissão. Então nós vamos ter um agente de contratação ou uma comissão de contratação. Quando se tratar de comissão, ela vai ter no mínimo 3 membros. Também servidores efetivos ou empregados públicos. Então, agente de contratação, um único agente de contratação ou comissão de contratação. Quando se tratar da modalidade pregão, o pregoeiro vai ser o agente de contratação. E aí, vai um destaque importante para você. Na modalidade pregão, não admite comissão. Contratação, é sempre o pregoeiro. Não admite comissão de contratação, é sempre o pregoeiro. Então vamos lá? Agente de contratação vai ser sempre um servidor efetivo ou empregado público. Esse agente de contratação, ele não atua sozinho. Ele é auxiliado por uma equipe. A equipe de apoio é que preferencialmente, não exclusivamente, preferencialmente, serão servidores efetivos ou empregados públicos. Em vez de ser um único agente de contratação, é possível substituir esse único agente de contratação por uma comissão de contratação. Aí serão, no mínimo, 3 membros nessa comissão. No caso da modalidade licitatória pregão, o agente de contratação é denominado pregoeiro e não se admite comissão de contratação. Muito bem. Prosseguindo. Quais são as vedações, as proibições impostas ao agente público que vai atuar na licitação, quer como agente de contratação, quer em qualquer outra função, atribuição? Bom, o que acontece aqui? O que acontece? Vamos para aqui. Olha, ele não pode admitir, ele não pode prever, ele não pode incluir e ele não pode tolerar. Não pode admitir, não pode prever, não pode incluir, não pode tolerar situações que, primeiro, comprometam, restringem, frustrem o caráter competitivo. Aqui nós estamos falando do princípio
da competitividade. Princípio da competitividade. Então, não pode admitir, não pode prever, não pode incluir, não pode tolerar nenhuma situação que comprometa, restringe ou frustre o caráter competitivo do processo licitatório. Também não pode estabelecer preferências ou distinções. Ou seja, não pode incluir, não pode prever, não pode admitir nem tolerar preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou do domicílio. Aqui nós temos o princípio da igualdade. E não pode admitir, não pode prever, não pode incluir, não pode tolerar situações que sejam impertinentes ou irrelevantes para o objeto específico do contrato. Tem que ser diretamente previsto, correlacionado com o objeto do contrato. Prosseguindo. Também são vedações, ou também é uma vedação, estabelecer tratamento diferenciado. Esse tratamento diferenciado entre empresas brasileiras e empresas estrangeiras. Guarda isso para você. Nos procedimentos licitatórios de contratação, empresas brasileiras e empresas estrangeiras, de regra, entram na disputa em igualdade de condições. Eventualmente, eventual diferenciação só se houver empate. Então, a regra é igualdade entre estrangeiros e brasileiros. Então, aqui, qual é a regra? Igualdade entre empresas brasileiras e empresas estrangeiras. Inclusive no tocante, não pode diferenciar no tocante à moeda, a modalidade e o local do pagamento. Nada disso pode ser feito. Então, essas são vedações ao agente público, ou seja, ele não pode estabelecer esse tipo de diferenciação. Os agentes públicos também não podem opor resistência injustificada. O que seria, em outras palavras, essa resistência injustificada? Seria o quê? Retardar a licitação ou contratação. Claro, né? Injustificadamente. Além disso, engavetar. Ou não pode opor resistência injustificada ao andamento dos processos e indevidamente retardar ou deixar de praticar ato de ofício ou praticá-la contra a lei. Então, isso aqui tem a ver com o princípio da celeridade. Também é vedação a participação quando houver conflito de interesses. Suponhamos que um dos agentes que deveria participar da licitação é sócio da empresa que está licitando ou contratando. Há um certo conflito de interesse. Ele é um dos herdeiros do imóvel que vai ser locado, mas que pertence ao espólio, ou seja, o proprietário faleceu, ele é herdeiro e existe um contrato de locação. Isso gera um certo conflito de interesse. É importante ter esse destaque aqui. Prosseguindo, chamo sua atenção, no âmbito das vedações, para o seguinte. A advocacia pública, quando a gente fala advocacia pública, nós estamos falando de quem? A AGU, Advocacia Geral da União, estamos falando da Procuradoria Geral Federal,
são os procuradores que defendem autarquias e fundações públicas, e nós temos as procuradorias do DF, estados e municípios. Essa advocacia pública deverá promover a defesa das autoridades competentes e agentes públicos na esfera administrativa, judicial ou da controladoria, as corregedorias, tribunais de contas, em razão de ato praticado em estrita observância de parecer jurídico. O que é isso? Dentro do procedimento licitatório, o jurídico responsável por atuar naquela licitação emite um parecer num determinado sentido. Este agente público ou autoridade pratica ato no estrito cumprimento do que está opinado no parecer. E aí ele vem a ser responsabilizado por este ato baseado literalmente no parecer. A advocacia pública será o seu advogado, o seu defensor na instância judicial, na instância administrativa ou até na instância de controladoria. Tudo bem? Isso aqui nós estamos falando, coloquem aí, de uma novidade. Novidade da nova lei. Eu aposto nesse tema, muito provável ser cobrado. É uma novidade, isso de que a advocacia vai defender o agente que tenha praticado o ato de acordo com o parecer jurídico e está respondendo pela prática desse ato. Então, atenção para esse detalhe aí dessa novidade. Prosseguindo. Aqui a gente chega ao final do nosso módulo 1, que eu chamei de noções introdutórias, a parte conceitual da lei, desculpa, a parte dos princípios, a parte do âmbito de aplicação, a parte das vedações dos agentes. Então, isso que é imprescindível. Nos próximos módulos, a gente vai trabalhar o processo licitatório em si, com cada uma de suas fases. É o que nós vamos tratar nos nossos próximos blocos.